Na aula de hoje, vamos literalmente dar a volta ao mundo em apenas alguns minutos fazendo a pintura desse bolo. Eu sou Luciana Veliche, especialista em bolos pintados e flores comestíveis, e hoje eu vou ensinar como transferir esse mapa mundi direto para o bolo com uma pintura super simples. E se você quer mais conteúdos como esse daqui, é só entrar no grupo do WhatsApp. O link tá aqui embaixo na descrição. Inclusive, esse bolo está lá no meu Instagram também. Se você quer observar ele com mais detalhes, dá uma olhadinha, não só ele, como outros bolos, tantos outros materiais que eu tenho lá no Instagram e todo dia tem novidade. Então, não perde, o link tá aqui embaixo na descrição. Se você já é meu seguidor, já conhece meu trabalho, aproveita, já deixa logo o seu like, porque sabe que esse conteúdo vai valer a pena. Agora, se você está chegando agora, espera um pouquinho, assista toda a aula até o final e aí sim, se for relevante para você, deixa o seu like e aproveita, segue o canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Então, bora lá? Aqui eu já apliquei a transferência, eu usei essa imagem do mapa mundi, inclusive eu vou seguir a pintura nesse padrão de cores. Só que no caso do mar eu não vou deixar tão escuro, mas mesmo assim eu vou seguir nesse padrão. E aqui a transferência é muito simples, eu passei para um papel que seja transparente, ou seja, um papel manteiga ou um papel vegetal, e aplica o desenho dos dois lados. Coloquei, fixei no bolo e repasso o lápis ou lapiseira por cima para poder decalcar aqui o desenho. Então tá todo marcadinho e agora é só começar a parte da pintura. Como eu falei, eu vou fazer bem dentro desse padrão, então eu já vou começar com o verde. Peguei um pincel longo, esse aqui é o número 5, e eu vou diluir esse verde. Aqui eu misturei o verde espinafre com o verde acelga. Então, com uma mistura um pouquinho mais clarinha do que o espinafre, que é muito forte, e eu vou preencher toda essa área interna aqui. E por isso eu tô com um pincel longo, exatamente porque ele fica com a ponta bem fininha, e aí eu consigo, olha, fazer os cantinhos seguindo o contorno do desenho. E aqui eu realmente vou preencher. Em alguns pontos eu vou misturar um pouquinho, que eu também misturei aqui um toque de marrom, chocolate, com o joia, que é um amarelo bem clarinho. Então, olha, faz um tom meio de terra. E quando eu misturo ao verde, olha lá, a gente faz uma interseção aqui e vai fazendo umas manchinhas. E quando eu quiser mais manchinha, olha, eu só bato um pouco o pincel. O importante é a gente ter o contorno e com esse pincel longo fica bem mais fácil. E para preencher eu posso apertar, encostar o pincel aqui por inteiro que fica muito mais fácil para pintar uma área maior. Mas aqui, olha, segura o pulso com a mão, isso vai ajudar a tremer menos. E aí eu consigo, olha, seguir com a linha aqui bem fininha, pegando todo o espaço. Aqui, ó, bate o pincel novamente e aí eu consigo misturar uma cor na outra. Se em alguns pontos você acabar borrando um pouquinho, depois com um pincel bem fininho, eu vou passar também alguns detalhes do contorno do azul. Então, qualquer coisa a gente acerta com a cor azul. Sempre mesclando, por mais que eu queira em alguns pontos, seguindo aqui o padrão do mapa, em alguns pontos eu quero evidenciar esse tom mais de terra, não tão o verde, eu misturo um pouquinho para as cores
não ficarem tão duras, não ficarem tão marcadas. Então eu vou misturando uma a outra e com isso a gente tem um resultado muito melhor. Não fica algo borrado assim, sabe? Só uma marca. Olha, quando eu misturo uma cor na outra, a gente tem uma consciência muito melhor da forma que é como está de fato no mapa. Essa área aqui, na realidade, ela é bem branquinha, então eu só vou fazer alguns pontos no contorno e depois, com o azul, a gente consegue delimitar toda a volta. Aqui, essa parte de cima da África, ela é bem mais para esse tom de terra, então aqui eu venho com a misturinha do marrom com o amarelo. Toda essa área de deserto, a gente mistura bastante o marrom com o amarelo, mas todo o restante do continente africano tem bastante verde, então eu vou misturar. E olha lá, com batidinhas eu misturo uma cor na outra. Mas cuidado para não deixar a tinta secar, porque é exatamente enquanto está úmida que a gente consegue fazer essa mistura de cores, tá? Deixa o pincel bem úmido aqui com álcool de cereal, não a ponto de escorregar, deixar pingar a tinta, mas tem que dar aqui aquela molhadinha, ficar levemente úmido para a gente conseguir misturar uma cor a outra. Todos esses detalhes que são as ilhas, que são menorzinhas, a gente encosta somente a pontinha do pincel para conseguir preencher o espaço. Aqui o importante é, de fato, seguir todo o contorno de linhas, mas observar realmente as áreas onde são mais claras e as áreas mais verdinhas. E é legal deixar até manchadinho assim para trazer um pouco mais de efeito mesmo, de mata, enfim, dessa questão quando a gente visualiza um mapa de cima, então ele não fica todo chapado, todo reto no mesmo ângulo. Preste bastante cuidado nessas áreas que são mais fininhas, que são as ilhas, exatamente para de repente não escapulir aí e acabar perdendo a forma. Aqui é bem importante a gente seguir a forma do desenho. Agora aqui a última parte da Oceania, nesse cantinho. Então, olha lá, todo o mapa. A única coisa que eu fiz aqui foi realmente misturar um pouquinho os pontos como estão no mapa, que são mais intensos, de áreas de terra ou deserto, e o restante com o verde. E agora eu venho com um pincel fininho com o azul. Aqui eu estou usando o azul celeste, que ele é um azul mais intenso, e eu vou começar a primeiro preencher essas áreas menores. Então aqui, por isso é importante um pincel bem fininho para eu conseguir preencher aqui sem que perca a forma. Olha, seguro o pulso e vem preenchendo aqui com bastante cuidado, tá? Exatamente para não deformar o seu desenho. Então, vem prestando bastante atenção, mas é só seguir as linhas. E agora é legal observar alguns pontos do desenho. A gente tem aqui uns traços de rios que a gente consegue visualizar no mapa mundo inteiro. Então, eu vou traçar aqui, olha, com aquele pincel fininho. E como são rios, a gente pode tremer um pouquinho a mão só para fazer aqui o contorno, certo?
Agora que todo o desenho tá com essa margem de segurança com o pincel fininho, fiz todo o contorno e alguns detalhes internos, eu posso pegar um pincel maior e aí sim pintar o restante. Só que aqui eu vou diluir bastante no álcool de cereais para depois esfumar e fazer a união. Eu quero pintar primeiro a base e depois eu venho misturando um pouquinho desse contorno e aí eu venho puxando devagarinho e fica muito mais fácil, depois que eu tenho a base, conseguir misturar todo o contorno. E um efeito que eu acho muito legal é fazer o pincel, olha, girando, fazendo sempre formas circulares, para a gente conseguir ter um efeito aqui como se estivesse movimentando esse oceano. Então, todo ele vem girando e fazendo aqui um movimento, como se fosse um movimento das marés, tá vendo? Não fica aquela forma muito certinha, como se eu tivesse impresso alguma coisa, fica mais com cara de pintura realmente. E agora essa borda aqui externa eu vou clareando só com álcool para fazer o efeito realmente da pintura, o acabamento final da pintura. Então eu vou mesclando aqui para não deixar marca de linhas, mas eu vou clareando essa bordinha, tá vendo? Até quase não deixar mais contorno algum. E agora, como acabamento, eu vou botar uma fita azul marinho, passo uma cola bastão em todo o contorno da tábua e aí começo pelo verso para não ficar com uma emenda na parte da frente. E aí sim, segura a ponta e vem girando. E é importante que essa fita tenha o mesmo diâmetro, perdão, mesma largura que a tábua, tá? Então essa minha tábua tem 1 centímetro de largura e a fita a mesma coisa. Chegou aqui no final, só corto. E o acabamento fica realmente outra coisa. Espero que você tenha gostado da aula de hoje. Qualquer dúvida, comenta aqui embaixo que eu vou te responder o quanto antes. E aproveita também, já deixa o seu like. E eu te espero na próxima aula.